Olá, boa noite. É notícia em entrevista hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela é deputada federal pelo PT do Paraná, foi senadora da República e também foi ministra da Casa Civil. Gleisi, boa noite. Obrigado por nos dar essa entrevista. Boa noite, Kennedy. Um prazer. Prazer é nosso. Ô, Gleisi, ontem foi o Dia Internacional da Mulher. Sim. E que marca, né, a luta feminina por mais direitos, combate ao machismo estrutural. Por que é importante que essa data seja uma data de luta e não de celebração? Ela pode ser de celebração também, Kennedy, porque se a gente for olhar a história, nós conquistamos muitos direitos através de lutas, mas ainda tem muita coisa para ser conquistada. Nós ainda somos minoria na política, nós não temos os mesmos salários que os homens têm fazendo as mesmas funções na iniciativa privada, o índice de violência contra a mulher é muito grande. Então, nós temos coisas que têm que ser avançadas. Por isso que o 8 de março, ao mesmo tempo que você celebra conquistas, ele tem que ser uma data de luta. E ontem foi muito especial para nós. Todo dia 8 de março é especial, mas ontem foi muito especial, porque é o primeiro 8 de março que a gente faz depois de 4 anos sem Bolsonaro. E a gente tem que lembrar que nós ganhamos essa eleição pelas mãos das mulheres. Foi majoritariamente o público feminino que votou em Lula. Então, isso diz muito para a gente. E ontem teve uma celebração no Palácio do Planalto, um ato, que foi para exatamente reafirmar o compromisso do governo, o compromisso do presidente Lula com a luta das mulheres. Teve a criação do Ministério da Mulher, que já foi importante Sim. como resgate, e uma série de ações que foram divulgadas ontem mostrando esse compromisso. Desse pacote, o que você destaca? Acho que primeiro o projeto que o presidente está mandando para o Congresso Nacional, que coloca a obrigatoriedade dos salários serem iguais para as funções iguais. Isso é muito importante, porque há muito tempo a gente trava essa luta e não tem avançado, não tem conquistado avanço nesse sentido. Então, quando você tem uma obrigatoriedade, portanto vai ter multa se isso não acontecer, eu acho que a gente consegue avançar. Mas tivemos outras coisas também, o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, que retoma a Casa da Mulher Brasileira, que nós começamos a construir no período da presidenta Dilma, que reforça o Disque Denúncia, reorganiza, né, todo o aparelho do Estado para a proteção das mulheres vítimas de violência, a saúde menstrual, enfim, uma série de ações que foram colocadas ontem e que o governo tem compromisso com isso. Ô, Gleisi, nos últimos anos cresceram os casos de feminicídio no Brasil, né? Sim. Por que isso aconteceu? O Brasil é um país que tem um machismo estrutural, não começou ontem a violência contra a mulher, é histórica no Brasil, mas a gente sabe que o governo Bolsonaro tem responsabilidade grande pela destruição de políticas públicas. Isso é uma herança do Bolsonaro? É o discurso do ódio na política? Como é que você... E também na sociedade, como é que você avalia isso? Não, com certeza tem a ver com a nossa cultura machista e misógina, né? Então, há muito tempo a gente luta contra a violência. Nos nossos governos, nós avançamos muito nisso, inclusive na conscientização da sociedade e até no constrangimento de quem poderia praticar o feminicídio e a violência contra a mulher. O que acontece? Com o Bolsonaro, a gente tem um retrocesso, porque ele prega a violência abertamente. Ele prega o estupro, ele prega a inferioridade da mulher. Ele fez isso o tempo inteiro. Então, o que aconteceu? Encorajou de novo aqueles setores ou aqueles homens que já tinham esse tipo de visão. E começaram os casos de violência a aumentar, porque sabiam que a penalização ia ser menor, o constrangimento ia ser menor. Então, isso é muito ruim. Foi um retrocesso imenso. E há analistas que estudam esse assunto dizem que a associação coliberar armas, mais armas em circulação, mais armas dentro de casa, facilitam casos mais graves de violência contra a mulher. Com certeza. Por isso que qualquer pesquisa que você faz, quando pergunta a favor ou contra a liberação de armas, as mulheres são majoritariamente contra, porque elas sabem que vão ser a primeira vítima. Ô, Gleisi, na história do Brasil, o governo Lula, nesse mandato, né, é o que tem o maior número de mulheres no primeiro escalão. São 11 ministras, mas são 26 ministros. Por que a gente ainda está longe de uma paridade de gênero, mesmo num governo progressista como o do Lula? Mas são 2 presidentas de banco, pela primeira vez na história, 2 grandes bancos, né, brasileiros, a Caixa e o Banco do Brasil. Sim. E a Caixa. Eu acho que isso é muito importante e eu computaria junto nesse cálculo com os ministros, pela importância que tem isso. Porque não é fácil. Não sei se você lembra que na própria campanha, no debate, o Lula não fez o compromisso de que teria 50% de mulheres. Muita gente criticou, mas eu achei que ele foi correto. Ele disse assim, eu vou avançar tudo que eu puder. Porque nós fizemos um governo de coalizão. Então, nem sempre você consegue determinar que os partidos que compõem o governo indiquem mulheres. A gente fez um esforço muito grande, eu acho que o presidente fez, e ele tem essa orientação de governo. Eu espero que a gente
avance mais nisso, né, em composição de cargos, tanto de primeiro, segundo escalão, com a presença de mulheres. E a gente vê no Congresso também, e em outras instituições públicas também, No há uma Congresso são dificuldade. 17% apenas de mulheres, 91 na Câmara, 91 mulheres na Câmara, o que é um avanço, nós tínhamos 77, fomos para 91, é a maior bancada feminina. E a do PT é a maior bancada feminina também, proporcionalmente falando. Agora, a gente tem um investimento nisso, né? Uma cultura dentro do partido, de paridade nos cargos de direção, de apoio, tem projeto específico para incentivar as candidaturas, então a gente conseguiu avançar. Você preside, né, um grande partido político, protagonismo da mulher na presidência do PT. Verdade. Ô, Gleisi, eu queria falar um pouquinho de economia com você. Tem uma parcela da imprensa que vive batendo numa tecla de que haveria uma guerra entre o PT, com você na linha de frente, e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, pelos rumos da política econômica. E muitas vezes fala assim, numa ala técnica, numa ala política, até replicando um pouco uma cobertura que era feita do Bolsonaro. A gente sabe que o Lula é quem controla a política econômica, mas eu queria discutir esse assunto com você. Tem uma guerra, tem que ter uma interdição do debate. O partido do presidente não pode opinar sobre a política econômica, porque isso atrapalha, segundo o mercado, a curva de juros futuros, isso atrapalha que o Banco Central baixe os juros. Como é que você vê essa questão dessa guerra retratada pela imprensa? Só o mercado pode opinar, né, Kennedy? Não tem guerra nenhuma. Tenho o maior respeito e consideração pelo ministro Haddad, acho ele uma pessoa competentíssima, cumpre o seu papel, mas obviamente que a gente faz esse debate sobre a economia desde o nascimento do PT. O PT é um partido que nasceu exatamente questionando os rumos da economia brasileira, o direito dos trabalhadores, os investimentos do Estado. Nossa linha sempre foi uma linha desenvolvimentista. Eu entendo que o governo tem que mediar, que ele tem que fazer mediação. Mas como é um governo de coalizão, nós temos muitos partidos e muitas posições, muitos agentes dentro do governo, eu acho que é importante o PT colocar suas posições também. E disputar a posição do governo, o posicionamento do governo. Não tem nada a ver com oposição, não tem nada a ver com confronto, não tem nada a ver com briga, não tem a ver com defender um posicionamento, porque outros atores vão defender posicionamentos diferentes nesse governo que nós estamos. Então, eu acho que esse debate ele é importante para o país, ele faz bem para o país, porque dele pode sair uma mediação. Se a gente se cala e não fala, a outra posição pode prevalecer. Então, eu acho que é dever do partido, como partido, o maior partido da sustentação do governo, partido do presidente da República, a gente se colocar. Na entrevista para a Notícia, que foi a estreia do programa, o Lula fez essa crítica contundente à política de juros, ao Banco Central. E teve muita reação, como se ele não pudesse discutir a qualidade da política pública, né? Isso tem um debate, Gleisi, que assim, a gente viu isso no Ministério Público, que é uma autonomia, mas muitas vezes não quer prestar conta para a sociedade das medidas que tomam. Essa autonomia do Banco Central, essa independência do Banco Central, qual que é o risco de uma autonomia que interdita a discussão da política pública que essa instituição governamental aplica? Olha, eu fui contra o projeto de autonomia, nós nos posicionamos no Congresso contra o projeto, porque entendemos que não caberia ao Banco Central ser autônomo. É uma autarquia e é o Banco do Tesouro. Então, e quem tem que ter autonomia é o presidente da República, que tem voto popular. Mas, enfim, passou a autonomia. Não acho que seja uma matéria sagrada que não possa ser rediscutida, mas também não acho que ela é o problema. Acho que o problema é o mandato do presidente do Banco Central, que não é coincidente com os mandatos do presidente da República. Porque quando o presidente da República ganha, ele ganha em cima de um projeto. E ele precisa dos instrumentos para que esse projeto, aprovado pelo voto popular, possa ser efetivado. Então, pode ter mandato no Banco Central, mas teria que ser coincidente com o do presidente da República. O Banco Central tem que estar a serviço do projeto que foi eleito nas urnas. E tem que ter responsabilidade com o país. Você tira poder do presidente sobre a política monetária. Pois é. E o que está acontecendo hoje com a política monetária, eu acho um crime para o Brasil. Juros de 13,75, até esse não é o problema. O problema são juros reais, que é de 8%. Qual é outro país que tem juro real de 8%? E para que juro real de 8%? Para remunerar os títulos do Tesouro? Nós temos aí 60% disso na mão de 20 mil famílias brasileiras. Isso é um escândalo. Então, teria que mudar. E não tem essa, nós não temos espiral inflacionária. Eu não sei se você viu uma entrevista do Stiglitz, que é o Prêmio Nobel da Economia. Foi perfeito o que ele falou. Entendeu? Nós não estamos alinhados com os outros países, inclusive em desenvolvimento. Se tem uma inflação de 6 e poucos por cento, não é uma espiral inflacionária, e nós estamos aplicando um remédio que não vai resolver, e que é pior, né? Hoje você não tem investimento privado. Quem é que quer fazer investimento privado?
tem que fazer discussão da meta, porque o próprio Banco Central não cumpriu a meta nos últimos 2 anos e tem risco de não cumprir, inclusive, o teto da meta nesse ano. Aí você fica aplicando uma política que, de fato, ela é muito dura e mesmo sem cumprir a meta. Pois é, pois é. Então, não está fazendo as entregas que precisa. Tem que fazer uma avaliação dessa gestão do Banco Central. É preciso discutir a meta de inflação, no seu entender? Eu acho que tem que discutir. Ô, Gleisi, apesar de você não participar do governo diretamente, você participou muito das discussões políticas para a formação do governo e continua sendo muito ouvida pelo Lula, né? Conta para a gente um pouco essa relação sua com o Lula, que é uma relação histórica. A gente se lembra do período da Lava Jato, em que você teve um papel importante na defesa do Lula, inclusive do direito dele ser candidato naquele ano em que ele foi tirado pelo Moro e pelos tribunais superiores da eleição. E muita gente entende que quando você tuita alguma coisa, fala alguma coisa, está em sintonia perfeita com Lula. Essa versão era uma versão correta? Não, eu acho que nós vivemos em sintonia há muito tempo. Eu penso muito parecido com o presidente, né? Obviamente que às vezes tem divergência e ele tem uma posição que é de presidir o país, não é uma posição partidária. Então eu externo as posições partidárias e o que eu penso. Eu tenho muito respeito e consideração pelo Lula. Acho que ele é a maior liderança política de todos os tempos do Brasil. Tem uma visão da estratégia política muito clara e estou convencida que se nós não tivéssemos o Lula, a gente não teria derrotado o Bolsonaro nas urnas. Ele foi essencial para isso. Muito, muito importante, porque ele é a síntese de um projeto diferente de país. Então, quando nós lutávamos pela liberdade do Lula e lutávamos pelo Lula lá atrás, fazíamos isso por justiça, porque ele estava sendo injustiçado, mas também por esse significado da política. Sem ele, nós não chegaríamos aqui. Então, ele tem um papel fundamental na história desse país e para o futuro desse país. Eu acompanhei a eleição americana em 2020 e havia uma discussão nos Estados Unidos se a democracia americana, que é bicentenária, resistiria a um segundo mandato do Trump. Você acha que a democracia brasileira ela resistiria a um segundo mandato do Bolsonaro? Muito difícil. Nós temos uma democracia muito frágil, né, de 30 anos. Aliás, o maior período de democracia que o Brasil vive foi esse, né, da Constituinte para cá, porque do resto da história foram soluços, né, democráticos. E mesmo assim, com esses 30 anos, quando a gente pensava que as coisas estavam consolidadas, veio o Bolsonaro e foi uma tristeza, né, desrespeito às instituições, o que aconteceu em 8 de janeiro. Então, imagina se ele ganha as eleições, como que a gente estaria vivendo hoje esse processo E o Brasil teve mesmo, até comentei com o Dino, ou seja, o Lula foi capaz de salvar a democracia brasileira com a candidatura dele. Foi. Porque ela estava em risco mesmo, estava em risco. Se não fosse... E nós não teríamos outra pessoa para fazer isso, Kennedy. Não tem outra... Você olha o cenário, qual outra liderança teria o tamanho do Lula para fazer isso? O Dino disse aqui na semana passada, Gleisi, que se o Lula de 2026 for o Lula de 2023, ele não só poderia, como deveria ser candidato. Na entrevista que eu fiz com ele reviu a posição dele em relação à questão da reeleição. Ele falou, olha, eu não quero disputar, mas se eu tiver saúde, se for necessário politicamente, porque ele falou que ele tinha consciência de que a candidatura dele era a única que poderia ter derrotado o Bolsonaro, ele poderia ser candidato em 2026. Eu sei que está longe ainda, mas você acha que o Lula deve ser candidato à reeleição? Eu penso como Flávio Dino, acho que para concretizar um projeto que nós temos progressista e popular, eu acho que vai ser necessário. E se o Lula não quiser ser ou não puder ser, dentro das condições que ele falou, que nomes que você vê no PT? Aí é difícil a gente ficar fazendo ou aventando essas questões, né? Vamos esperar chegar o momento. Você tem vontade de ser candidata a presidente? Não. Importante dizer isso. O que acha de uma eventual candidatura do Haddad? O Haddad já foi nosso candidato, uma pessoa preparada, conhecida no Brasil inteiro. Eu acho que tem muita respeitabilidade, pode ser um nome. E outros quadros do PT que você acha que podem estar aí, ex-governadores? Nós temos ex-governadores também que estão agora, inclusive, no Ministério, né? E com certeza podem se sobressair na tarefa que estão exercendo. Mas a tua posição clara é que se o Lula tiver condição, ele tem que ser o candidato. Ele tem que ser o candidato. Eu acho que isso consolida um projeto progressista e popular no Brasil. Até porque tem uma discussão muito grande do que vai acontecer com o Bolsonaro, que rumos que essa extrema-direita vai tomar. E a gente esteve na beira do abismo mesmo, né? É fato isso. Fato, né? Fato, vivemos. Ô Gleisi, que fala um pouquinho agora sobre o Arthur Lira e sobre o Nicolas Ferreira. Eu esqueci de falar naquele primeiro bloco. O Nicolas Ferreira é um deputado federal do PL de Minas Gerais, fez um discurso transfóbico ontem na Câmara, né? Colocou lá uma peruca, disse que então ele tinha lugar de fala para falar como mulher, fez um discurso misógino, criminoso. O Arthur Lira fez uma reprimenda via Twitter, mas já há pedido
para a cassação do mandato dele, o Ministério Público quer que a Câmara investigue no âmbito do Conselho de Ética. Qual que é a tua posição em relação a esse caso, Gleisi? A imunidade parlamentar, ela pode acobertar um discurso desse tipo ou não? Ela não pode acobertar crime, né? O que ele cometeu foi crime. Ele subiu na tribuna, fez um discurso transfóbico, um discurso machista, misógino. Isso é tipificado na legislação penal. Então, ele cometeu um crime. Ele tem que ser submetido à comissão de ética e tem que ser punido. Importante, né? Muito Fazer, importante. É pedagógico, inclusive. Isso. O Lula ele fez uma grande construção, uma aliança ampla na formação do governo. Mas o Arthur Lira disse nessa semana que hoje o governo ainda não tem base consistente, aspa dele, nem na Câmara nem no Senado, para aprovar matérias de maioria simples, quanto mais matérias de quórum constitucional. Pergunto para você, valeu a pena fazer essa composição diante dessa declaração do Arthur Lira, ou isso é o quê? É pedido por mais cargos de segundo escalão, é um jogo de tensão natural? Porque tem a formação de um ministério amplo, inclusive contemplando figuras próximas ao Arthur Lira. Não, nós estamos num processo de construção dessa aliança. Então, temos 2 meses, 1 para 3 meses de governo. É natural que as coisas nesse início ainda não se deem como a gente gostaria. Então, o que eu acho que é importante é que o governo acenou para essa aliança, para trazer outros partidos e acenou para o diálogo. Eu espero que o Congresso Nacional tenha boa vontade. Não posso olhar o Congresso só com boa vontade para Bolsonaro, como eles tiveram. Nós estamos com outro governo, o Lula é uma outra personalidade, é a pessoa do diálogo. Então, eu espero que tenha muita boa vontade e esmero do Congresso para dar sustentação a esse governo, que é um governo importante para o país, para a nossa democracia e para o nosso desenvolvimento. Nós já falamos um pouquinho da autonomia do BC, mas o Arthur Lira, o presidente da Câmara, disse que esse Congresso não vai rever reforma trabalhista e tampouco a autonomia do Banco Central. Você acha que esses 2 temas têm que ser debatidos? Vê alguma chance de ser debatido num Congresso tão conservador, Gleice? Eu acho que nada pode ser tirado do debate, Kennedy, senão a gente estaria agredindo a democracia. O Congresso Nacional pode pôr em debate qualquer tema, então não pode ser interditado o debate. Podemos não ter maioria para ganhar o que nós gostaríamos, mas o debate não pode ser interditado. E na sua avaliação, o que tem que ser a prioridade da agenda legislativa do governo? Acho que a prioridade do governo tem que ser o crescimento econômico e a geração de emprego. Então, todas as agendas que forem mandadas ao Congresso Nacional, as ações do governo têm que estar pautadas por isso. Nós temos que fazer esse país crescer, gerar emprego, distribuir riqueza. É para isso que nós somos eleitos, é para isso que o Lula foi eleito. Ô, Gleice, eu queria falar um pouquinho com você desse episódio das joias do casal Bolsonaro, né? É um episódio, quanto mais se apura, mais grave ele parece ficar. Sim. Que no primeiro momento se viu que houve uma tentativa de entrar com dois presentes, né? Joias que seriam para a ex-primeira-dama e também outras joias que seriam para o então presidente da República, de uma maneira irregular. Foram pegos, um presente foi pego no nada a declarar, na mochila de um assessor do então ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. E agora a gente sabe que o Bolsonaro ficou com uma das joias e tentou, até o último momento, ficar com a outra. Né? Qual que é a gravidade desse caso e como que você o entende do ponto de vista de repercussões penais que eventualmente possam incidir sobre esse caso? Não, primeiro, isso coloca por terra esse discurso do Bolsonaro de combate à corrupção, que ele não é corrupto, o governo não é corrupto. Isso mostra a corrupção crua, simples ali. Quer dizer, uma joia de 16 milhões. O que acontece quando os países presenteiam, né, os seus chefes de estados e presidentes? Quer dizer, a joia é para quem está no cargo, não é personalíssima, não era para Michelle, era para a primeira-dama do Brasil. Então, o que você faz com isso? Você declara, entra no Brasil, declara, não paga imposto e isso integra o patrimônio da União e fica lá. Foi um presente, enfim, para a primeira-dama ou para o presidente. Nesse caso, o Bolsonaro quis se apossar do presente, que era um presente institucional. E não era um presente barato, um presente de 16 milhões. Então, é muito grave. E ele dizer, a primeiro momento, que não tinha nada a ver com isso, que não sabia, ela dizer que não sabia. Aí agora começam a aparecer os vídeos da Receita, as conversas que tinham, as pessoas falando que ele sabia. Quer dizer, bota por terra todo esse discurso moralista que eles fizeram até agora. Então, eu acho que é muito grave, eu acho que isso tem que ser apurado, investigado, e ele tem que responder por isso. Você acha que tem crime aí, tem um peculato, tem uma corrupção passiva? Que interesse que a Arábia Saudita tinha em dar um presente tão caro, que é até inusual. Os árabes, eles têm uma tradição mesmo, você chega, você recebe presentes, eles dão presentes. Mas nesse valor é inusual até
por o hábito, né? Vamos lembrar aqui que foi um fundo árabe que comprou a refinaria da Bahia por um preço muito baixo, né? Mas aí é dos Então, Emirados Árabes Unidos, não é da Arábia não era da Saudita. Arábia Não é da Saudita, Arábia Saudita. Então, assim, a Polícia Federal está investigando eventuais interesses comerciais que a Arábia Saudita poderia ter. Porque o Bento Albuquerque, então ministro das Minas e Energia, fez visitas sim. à Arábia Saudita e tanto aos Emirados Árabes. E foi um lugar na agenda externa do Bolsonaro em que ele priorizou bastante, né? Não, com certeza devia ter interesse, eles têm interesses econômicos, têm interesse no nosso petróleo, têm interesse, enfim. Então, eu acho que tem que ser investigado, Kennedy, tem que ser investigado. Por que que aconteceu isso, por que desse presente, por que do Bolsonaro não querer declarar, por que querer se apossar. Ô, Gleisi, passados 2 meses aí dos atos golpistas, né? Ontem foi o Dia Internacional da Mulher, mas também 2 meses da tentativa de golpe, né? Qual que é o grau de responsabilidade que você vê do Bolsonaro naquela tentativa diante do que a gente sabe hoje, das apurações que foram feitas tanto no âmbito da Polícia Federal quanto na Procuradoria-Geral da República? Total. Ele é o grande responsável por aquele ato, pelo incentivo que ele fez durante todo o período que ele esteve na presidência, pelo discurso golpista, pelos posicionamentos dele, e depois da eleição, questionando o resultado das urnas, se insurgindo, querendo rever as coisas. Ele é o grande responsável por aquilo. No fim de semana passado, numa conferência conservadora nos Estados Unidos, ele voltou a dizer que ele teve mais apoio em 2022 do que em 2018 e que ele não sabe porque não foi eleito, né? Ele insinua um complô, ele mente, na verdade, é uma mentira, entre a justiça eleitoral e os atores políticos para eleger o Lula, né? Ele continua insistindo na tese. É preciso responder do ponto de vista penal? Você acha que já tem um enquadramento que é possível fazer? Eu acho que tem investigações, tem inquérito já aberto e eu espero que seja investigado e que seja punido. Acho que tem sim. Agora, nós vamos sempre defender o devido processo legal. Para ele ou para qualquer pessoa. A investigação tem que cumprir o rito penal, o processo direitinho, né? E ele vai ter que responder por isso. É muito grave o que aconteceu, né? Gleisi, outra coisa é a relação com os militares, né? Na tradição, a gente falou dos períodos de normalidade democrática no Brasil, né? Desde a proclamação da República em 1889. A gente tinha a República Velha, sabia como era aquilo, inclusive a dificuldade de voto para as mulheres e tal. Tivemos a Revolução de 30, depois o Getúlio tem o Estado Novo em 37, ele sai do poder em 45, e teve um período de 46 a 64, depois 21 anos de ditadura, e de 85 para cá, como você disse há pouco, é o maior período de normalidade democrática do Brasil. Mas sempre tem essa espécie esse fantasma de uma certa tutela, né, militar da vida civil. E há uma discussão em se mudar o artigo 142 da Constituição, que o Supremo já entende que não dá às Forças Armadas nenhum poder de tutela, não tem poder moderador no Brasil. As Forças Armadas não são um poder. Né? Os poderes no Brasil são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Você acha que, mesmo assim, é preciso mudar o artigo 142? Olha, primeiro a gente tem que ver o histórico do país. Nós temos um histórico em que a presença das Forças Armadas no comando do país é muito constante, né? Como eu te disse, esse é o período que nós estamos vivendo mais longevo da democracia. 38 anos. 38 anos, que eles ficaram afastados, digamos, do centro de poder. A vinda do Bolsonaro trouxe de novo, né, essa posição das Forças Armadas de estarem na política, o que é muito ruim. A gente achava que isso já estava pacificado, mas não estava. Obviamente que eles, por esse histórico, podem ter vontade de novo de entrar no poder político, fazer a tutela, mas eu acho que hoje não tem mais condições para isso, né? Porque para isso acontecer tem que ter um entendimento da sociedade que isso é bom. Nós não temos esse entendimento majoritário na sociedade. Tem que ter apoio externo, não tem apoio externo para isso acontecer no Brasil. Tem que ter articulação com determinados órgãos, agentes, enfim, não tem. Então, eu acho que as Forças Armadas elas estão entendendo, aos poucos, que o papel delas não é fazer a tutela. Mas isso não quer dizer que não tentem. Outro momento autoritário que a gente teve no Brasil, me parece bastante claro, é o da Lava Jato, no momento em que ela assume uma posição de demonização da política. Né? A gente falou de misoginia no começo do programa, e o teu protagonismo como presidente do PT, eu me lembro de muitas vezes você sendo agredida verbalmente, até ameaça de agressão física. Ô Gleisi, o período da Lava Jato foi o período mais difícil da sua carreira política? Como é que você olha para esse período hoje e que lições que você tira dele?
Foi o mais difícil, não tenho dúvidas que foi o mais difícil, porque aí não era só uma disputa política, né? Era quase que uma tentativa de eliminação da pessoa, da eliminação do partido, da eliminação do Lula. Nós sofremos muito com isso e continuamos sofrendo ainda. Acho que já conseguimos fazer uma transição importante, quer dizer, Lula volta à presidência da República, mas ainda é algo que nós vamos ter que debater, conversar com a sociedade, reposicionar a imagem do PT diante disso, para tirar essa pecha de corrupto que colocaram na gente, né? Tentaram colocar. Então, vai ser um desafio, mas foi o período mais difícil. Porque a criminalização da política leva à barbárie, né, Kennedy? E foi o que a gente viu com o Bolsonaro. O Fábio de Sá e Silva, eu citei na entrevista com o Dino, eu gosto de sempre citar, ele é professor na Universidade de Oklahoma e ele tem um estudo muito interessante sobre a participação da Lava Jato, né, na radicalização do ambiente político. A demonização do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Né, tweets do Deltan Dallagnol, que hoje é deputado federal. A gente sabe que a corrupção, ao longo da história do país, esse discurso de combate à corrupção, ele foi usado muitas vezes, né? Foi usado contra o Getúlio, contra o Jango, contra o Brizola, no Rio de Janeiro, né? Contra o Lula e contra o PT. Ao mesmo tempo, Gleisi, como que a gente combate a corrupção e tem um discurso correto sobre a corrupção sem cair na demonização da política, sem fornecer combustível para essa extrema-direita autoritária e fascista? Melhorando, claro, o que a gente pode melhorar no Estado para fazer esse acompanhamento. Eu lembro que os nossos governos foram muito importantes para isso. Nós fizemos o portal da transparência, a lei de acesso à informação, quer dizer, tinha muita transparência. Quando tem caso de corrupção, tem que ser investigado. O que não pode é politizar, como eles politizaram. Porque acontece sempre isso, a utilização do processo judicial para combater a política, quando a elite começa a perder, talvez, o controle do projeto dela. Então, você citou aí Getúlio, você citou Jango, você citou Brizola, mesmo o JK. Quer dizer, foram governos que tinham como objetivo colocar o povo com maior protagonismo perante o Estado brasileiro, ou seja, ter uma inclusão popular, o que a elite brasileira, infelizmente, não gosta. Então, quando ela sente que isso vai acontecer, ela utiliza-se desses instrumentos e coloca a corrupção como a principal questão a ser combatida. É como se nos governos das elites não tivesse corrupção, né? Porque eles jogam para baixo do tapete, não deixam fazer apuração. Então, nós temos que fazer de maneira clara, eu acho que tem que fortalecer os órgãos de fiscalização do Estado, mas tem que ficar muito atento para não politizar o processo. O processo legal tem que ser cumprido. Quem deve tem que pagar. Agora, não pode isso virar uma perseguição. Gleisi, pedir um minutinho, fazer um breve intervalo. A notícia volta daqui a pouco com a deputada federal Gleisi Hoffmann. Olá, a notícia está de volta com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Ô, Gleisi, eu quero partir agora para uma conversa com você sobre a questão das redes sociais e fake news. E, mais uma vez, eu quero citar a experiência que eu tive lá em 2020, na cobertura nos Estados Unidos da eleição americana. A gente vê como é difícil derrotar a mentira como uma arma política, né? E o Biden com as linhas conservadoras dele no Partido Democrata, foi uma figura fundamental para conseguir derrotar o Trump, como o Lula também, para derrotar o Bolsonaro. Na campanha de 2022 e na 18, que lições que você tirou, você aprendeu a combater a extrema-direita? A gente tem uma receita para estar mais preparado para 2026. A gente viu que a Justiça Eleitoral melhorou o combate de 22 na comparação com 18, mas eu queria uma avaliação sua sobre isso. Não, eu acho que a gente aprendeu muito com 18 e acho que nós melhoramos muito em 22. Não chegamos a um ponto de excelência com a capacidade de disputa com eles, como eles estão estruturados, porque eles vêm há muito tempo investindo em rede, fazem a política apenas por rede social. E muito forte. A gente tem uma tradição de fazer a política mais territorial, mais de olho no olho, de conversa, mas nós tivemos que nos despertar. Então, acho que em 22 a gente ficou mais esperto para isso, conseguiu organizar melhor a nossa rede, a nossa militância e fazer esse enfrentamento. E uma coisa que nos ajudou muito foi um monitoramento que nós fizemos, que não era um monitoramento superficial de rede, era um monitoramento de onde saía a notícia. De onde vinha aquela notícia falsa. Porque são, assim, umas 3, 4 grandes narrativas que delas se desenvolvem todas as outras fake news que eles espalham. E vocês descobriram de onde saía? Descobrimos, tanto que as AIGs que nós temos, né, as ações
que nós temos no Judiciário, no TSE, foram baseadas nesse monitoramento. E outras ações que nós fizemos também, que deram base para que o ministro Alexandre, então, no TSE, pudesse fazer as decisões que fez. Porque quando você identifica, mostra que a notícia é falsa, mostra de onde ela saiu, ela perde força também de reverberar. Porque aí muitos agentes que do lado deles têm credibilidade social não se colocam para defender. Quando você não faz isso, mesmo sendo fake news, tem gente de credibilidade que começa a passar essa notícia. Então, para nós foi importante isso, né? Fazer essa proteção, né? E fazer com que o judiciário pudesse, ó, isso aqui é fake news, saiu daqui. Então, a gente conseguiu identificamos também financiadores. Isso Então, foi saiu importante. de onde? Você pode dar exemplos concretos assim? Então, tinha algumas, por exemplo, financiadores. A gente, né, chegou a listar, e o Alexandre até suspendeu, quebrou o sigilo bancário de alguns empresários que estavam sustentando. Mas é elaborado, às vezes, vem de fora, entendeu? Por teses que vêm de fora, aí um elemento aqui pega e começa a divulgar, às vezes é um parlamentar mais graduado, ou é alguém da sociedade, ou é um jurista, entendeu? Que começa a divulgar, e isso vai se reproduzindo e vai... Então, quando a gente consegue barrar isso judicialmente e dizer, olha, isso aqui é uma fake news, a responsabilidade é de fulano e de ciclano, você consegue enfraquecer esse tipo de notícia. O Flávio Dino apresentou um pacote entre os quais há sugestões de regulamentação das redes sociais. Como fazer essa regulamentação, no seu entender, sem incorrer em censura? Né? Porque o Google, o Facebook, o Twitter, essas empresas resistem muito a fazer algum tipo de controle, e muitas vezes o algoritmo estimula a mentira porque dá mais engajamento. Claro, é mais fácil você ganha mais circular dinheiro mentira com isso. do que a verdade. Pois é. Como combater isso sem que isso se configure censura, Gleice? Pois é, esse é um desafio. Porque, primeiro, a gente tem que ter o entendimento seguinte, que a mentira não é liberdade de expressão. Ela faz mal à sociedade. Liberdade de expressão é sua opinião sobre as coisas, falar sobre os fatos, mas não divulgar fatos mentirosos como verdadeiros. Eu acho que o Brasil está tendo um protagonismo nessa discussão. Inclusive agora, num evento internacional que o Brasil se colocou, levou uma carta do presidente Lula falando exatamente sobre isso, como fazer essa regulação das plataformas sem entrar nessa questão de barrar a liberdade de expressão. E isso não é uma coisa que só o Brasil vai ter que fazer, o mundo vai ter que fazer, porque as plataformas são internacionais, né? Tem presença no mundo inteiro. Então, não é simples, mas a gente tem que começar a fazer essa discussão. Podemos até errar no início, depois acertar, mas nós não podemos deixar de fazer, porque isso é um mal para a sociedade, é um mal para a democracia. O Lula falou da necessidade de ser uma articulação internacional mesmo, inclusive comentou com o Biden, porque um país só fazer não consegue fazer, né? Não consegue, tem que ser uma articulação internacional. É muito difícil fazer isso, eles têm muito poder. A Europa está avançada em relação a isso, né? Mais do que os Estados Unidos, que tem uma visão sobre liberdade de expressão que é diferente da visão dos europeus. Exatamente, e tem muito peso a questão econômica, empresarial nos Estados Unidos, né? Então pesa essa questão das plataformas. Relação com a imprensa, Gleise, o PT sofreu muito, né? A imprensa teve um papel fundamental ali de assessoria de imprensa da Lava Jato, né? Olhando hoje, muitas vezes resiste a fazer essa autocrítica. Sempre se cobra uma autocrítica do PT, né? Agora pararam de cobrar, porque nós estamos cobrando deles também. Então... Né? Enfim, como é que você avalia o papel da imprensa brasileira na ascensão da extrema-direita e do Bolsonaro ao poder? Foi muito importante para isso acontecer, porque não sei se você lembra, desde que saiu a Operação Lava Jato, você tinha uma unidade da grande mídia em favor da operação. E pouco espaço para que a gente pudesse fazer a defesa, colocar o contraditório, né? Mesmo o Jornal Nacional da Rede Globo, quantas horas, 13, 14 horas, até o jornalista Ricardo Amaral fez um trabalho sobre isso, mostrando o papel da imprensa e da mídia na formação da opinião pública. Então, isso ficou muito arraigado na opinião pública. Eu acho que agora a imprensa se reposicionou, conseguiu talvez fazer uma autocrítica na prática, né, sobre essa situação. Então você vê os órgãos de imprensa mais comedidos nisso, falando sobre a democracia, também levaram um susto porque... Sofreram bastante com o Bolsonaro, né? Com certeza, ou seja, você alimenta curvo, eles comerão teus olhos, não tem boa nisso para ninguém. Então eu acho que eles entenderam isso e estão se reposicionando. Mas obviamente que a gente tem uma mídia, uma imprensa mais conservadora. Eu vivo me debatendo aí com os editoriais dos grandes jornais, porque eles escrevem o que eles querem sobre a gente
gente, então a gente vai escrever o que a gente quer sobre eles também. Eu acho que tem que fazer esse debate, né? Não dá para deixar passar batido. Tem uma figura, que é a figura do Sérgio Moro, que eu vejo que ela ainda é muito preservada pela imprensa, né? No sentido de não cobrar dele a corrupção do processo judicial, porque a falta do devido processo legal é uma forma gravíssima de corrupção, é a maior corrupção que um Sim. magistrado pode fazer, né? Essa figura do Moro, a relação dele com a imprensa e agora ele lá no Senado, como é que você avalia? Olha, primeiro que o Moro protagonizou o que nós dizíamos, né, que ele conduzia um processo político contra o Lula e não um processo judicial. Tanto é verdade que ele deixou de ser juiz para ser ministro do Bolsonaro e depois entrou na política. Então a disputa dele era política. Eu acho que ele está caracterizado por isso. No meio judicial, o Moro, que eu saiba, não é respeitado. Pelo menos com quem eu falo, não há respeito. E no mundo político também não. Eu vejo que o Congresso Nacional, a maioria ali, não gosta do Moro, acha que ele cumpriu um papel nefasto para a democracia brasileira e para a política, porque ele iniciou a criminalização da política. A eleição do Bolsonaro é consequência do que o Moro fez. Ele é o grande responsável pelo que nós estamos vivendo. Bom, ele se elegeu senador. Eu não sei se ele vai continuar com o mandato, porque tem um processo no TSE, que é um processo duro contra ele, em relação a prestações de contas dele, a uso de dinheiro do partido, desvio disso. Eu acho que ele vai responder por isso. Se nós tivermos a mesma posição do Judiciário em relação ao Moro, como foi daquela ministra do Mato Grosso, que perdeu o mandato, ele certamente perderá o mandato, não tem como justificar. Agora, ele vai saber o que é o chão da política, né? Porque ele saiu do Olimpo, ele está entrando no chão da política, vai entrar no Congresso Nacional, vamos ver como é que ele se comporta. E hoje ele e o doutor Dallagnol estão na arena que eles deveriam estar mesmo, né? A arena política, deveriam ter assumido isso desde o começo. Desde o início eles estavam nela. Ô, Gleice, queria falar com você sobre os critérios para a indicação do Procurador-Geral da República. O PT, quando governou da outra vez, o Lula e a Dilma, eles seguiram à risca a lista da Tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, da ANPR, indicando o primeiro da lista. O Temer já optou pela Raquel Dodge, que foi a segunda mais votada naquela lista. Agora o Lula já disse que não vai levar a lista em conta. O Fábio Dino falou, não vamos receber a lista. É uma contribuição, mas não há uma obrigatoriedade, até porque é uma atribuição do presidente escolher o Procurador-Geral da República. Não vai seguir esse caminho. Mas a gente viu a experiência do Augusto Aras, que se transformou no engavetador-geral da República ao longo do governo Bolsonaro, né? Durante a pandemia, preservou o Bolsonaro, porque o Procurador-Geral da República é quem pode abrir uma investigação contra o presidente da República. Qual que é o critério, no seu entender, que o governo Lula deve levar em conta agora para indicar o futuro Procurador-Geral da República? O presidente já disse naquela entrevista, né? Tem que ter muita responsabilidade, respeitabilidade, ter o devido processo legal como a diretriz. Então, acho que o presidente Lula está com muita clareza, né, de como fazer essa escolha, em termos de colocar um procurador, ou mesmo juízes, enfim. Tem que levar em consideração a vida da pessoa, o que ela decidiu, a responsabilidade que ela tem e a seriedade, sobretudo, no exercício do cargo. Sem obrigação de seguir a lista. Sem obrigação de seguir a lista, não tem obrigação nenhuma. Gleice, tem um debate também sobre a indicação para ministro do Supremo Tribunal Federal. O Flávio Dino disse que ele até defende, em tese, a ideia de um mandato para um ministro do Supremo, mas ele acha que não deve se discutir agora, porque isso poderia abrir espaço para essa extrema-direita no Senado tentar contestar ministros que hoje estão indicados. Lula vai indicar 2 ministros. Primeiro, eu queria saber, na tua avaliação, se você é simpática à ideia do mandato, ou se você concorda que esse assunto não tem que ser debatido agora, e que critérios devem ser utilizados para essas indicações? Não, tem projeto de lei que discute mandato, é uma discussão que se iniciou no Congresso Nacional. Eu não sei se tem espaço para ser feito isso agora, se tem maioria, enfim, e também não é um tema que está colocado como pauta prioritária na ordem do dia do Congresso. Em relação à indicação do ministro, acho que segue a mesma visão que o presidente Lula tem e externou sobre a Procuradoria-Geral, ou seja, tem que ter seriedade, tem que ter competência, tem que ser analisada a vida pregressa, o comportamento, o respeito ao devido processo legal. Eu acho que ele tem condições de fazer isso tranquilamente. Ao longo do mandato estão de saída o Lewandowski e a Rosa Weber. Há um pleito, uma reivindicação de que o Lula mantenha uma indicação feminina para o Supremo, ou seja, que a vaga da Rosa Weber continue a ser uma vaga destinada a uma mulher. Você defende isso? Eu não conversei com o presidente sobre isso ainda, né? O Supremo tem 11 ministros apenas. Eu acho que sendo homem ou sendo mulher, o critério tem que ser esse que ele já falou.
tem também uma pressão e uma reivindicação que parece legítima de indicação de um ministro ou uma ministra negra para o Supremo. O que você acha da ideia? Eu acho que esses movimentos são legítimos e são importantes, Kennedy, de se fazer e de se debater com a sociedade, mas eu não sei se há uma imposição sobre isso. Por isso que eu disse, eu acho que o que tem que ser analisado é exatamente a responsabilidade, a seriedade, enfim, o que essa pessoa vai fazer com um cargo que é tão importante no Supremo Tribunal Federal. E se puder contemplar o critério de Claro, gênero, de óbvio. raça, né? Melhor Ok. ainda. Mas eu acho que é uma posição madura nesse sentido, né? Gleice, nós temos aqui o Pinga Fogo, queria que você respondesse uma ou duas palavras, enfim, fica à vontade aí. Dandara dos Palmares, Fundamental para a luta antirracista no Brasil. Tarsila do Amaral, Fundamental para as artes, para a nossa cultura. Pagu, Também da mesma forma, aliás, estavam juntas no movimento. Clarice Lispector, Grande escritora, de grande sensibilidade. Gal Costa, Uma das minhas cantoras prediletas. Bete Carvalho, Também uma sambista exímia. Leila Diniz, Uma mulher revolucionária. Maria da Penha, Uma mulher que nos ajudou no combate à violência. Berta Lutz, O nome dela é o Prêmio do Senado Federal de homenagem às mulheres. Já diz tudo. Zuzu Anja, Também uma grande mulher e lutou muito contra a ditadura, virou um símbolo. Marielle Franco, Também. Aliás, é um prazer imenso a gente ter a Aniele no Ministério do Lula, porque mostra exatamente o nosso compromisso para desvendar esse crime contra a Marielle. Dilma Rousseff, Grande presidenta. Gleisi Hoffmann, Eu estou na luta, Kennedy. Gosto do que eu faço, gosto de política, tenho uma causa e me sinto muito honrada de presidir o maior partido político desse país. parabéns aí pela luta, Gleisi. Obrigado Obrigada. pela entrevista, viu? Até Obrigada. uma próxima. Obrigada, Kennedy. Valeu. Obrigada. É Notícia volta na semana que vem. Muito obrigado pela sua audiência, um abraço e muito boa noite.